Oi pessoal, tudo bom? Estou de novo aqui com a Ju, responsável pelas redes sociais da Tacta, e a gente queria falar um pouquinho sobre um outro assunto que a gente recebe muitas perguntas, né? Talvez não perguntas direcionadas exatas sobre uma coisa, mas meio Sobre que um público. sobre um público, que é: sou iniciante, como eu aproveito o meu instrumento? Resumindo, isso pode ser perguntado de várias formas, né? E esse é um assunto até que daria uma conversa de algumas horas aqui, né? Poderia se transformar numa aula, até num workshop. Existem essas aulas e esses workshops sobre esse assunto. Não é o objetivo do nosso vídeo, falar especificamente sobre como tocar o instrumento, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode mencionar que vão dar até uma tranquilizada em quem está começando, porque muita gente tem medo, por exemplo, de não conseguir tirar som do instrumento, de achar que é um instrumento que tem uma barreira inicial ali, como um violino, por exemplo, que você demora meses para conseguir tirar som, para quem nunca tocou, ou saxofone, que tem a embocadura, que se você não acertar a embocadura não sai som. O handpan é bem diferente disso. Ele tem eu acho que na verdade uma das grandes virtudes, se é que se pode dizer assim, do handpan é que ele é um instrumento muito acessível nesse sentido, né? Ele é muito convidativo, é muito tranquilo comparado com outras coisas de você conseguir aproveitar o instrumento. Eu falo por mim porque eu entendo nada de música, não sei tocar nada, vergonha da família, mas consigo brincar no handpan. Se eu quiser sentar aqui e tirar o som, né, tirar alguma música, eu consigo, né? Mas uma coisa que eu bato muito papo com o pessoal, né? Às vezes estamos conversando lá nas redes sociais sobre o instrumento, são, na verdade, duas coisas que eu escuto. Que o handpan, ele é intuitivo, você não precisa de nada, qualquer um compra, já sai tocando músicas assim, profissionais. E o outro lado é exatamente o oposto, que é, meu Deus do céu, é muito difícil, parece que é uma coisa impossível, eu vou ficar 1 ano fazendo aula, porque como é que eu vou saber aonde que eu bato para tirar o som? E aí eu acho que isso é uma barreira inicial, né? Como o Rafael falou, é um instrumento que não tem uma barreira com o violino, mas tem muita gente que é iniciante e não entende muito a lógica de tirar som de um handpan. Sim, e às vezes é coisa de você ter uma conversa com não necessariamente um professor, mas assistir algum tutorial, alguma coisa, e aqueles 5 minutos vão resolver a situação inteira. É um segredo que não é um segredo tão Então, complicado. o que eu posso dizer um pouco sobre isso? Assim, o handpan é um instrumento musical de percussão, né? Muita gente se refere a ele como uma escultura sonora, isso até procede, ele é esculpido, ele é uma escultura, mas assim, efetivamente ele é um instrumento que você produz som com ele, né? E para você produzir som com o instrumento, existem técnicas, né? Isso é uma coisa que ainda o handpan está engatinhando um pouco nessa área, porque ele é um instrumento muito novo, relativamente, ele não tem, acho que, tem cerca de 20 e poucos anos de criação, né? Então, não existe ainda não existem escolas técnicas, como por exemplo no piano existem diversas, né? Então, digo porque eu sou pianista, então existem muitas abordagens que você pode ter com o instrumento. Com o handpan isso está sendo explorado ainda, isso está sendo investigado. Porém, existem alguns elementos básicos que vão resolver assim 80% dos problemas iniciais de quem de quem está tendo dificuldade, né? Então, a primeira coisa é você lembrar alguns detalhes, né? Que o handpan, apesar de ser um instrumento de percussão, ele não é um tambor, por exemplo. Exato. Como um djembe, como uma conga, enfim, eu posso falar aqui vários, né? Então, a abordagem você não vai tocar o handpan com a mesma energia e força que você toca um djembe. Você vai usar principalmente os seus dedos e o pulso. Não é um movimento de braço onde você vai fazer isso, você vai fazer isso. E a gente vê muito vídeo aí nas redes, né, de vídeos curtos, de gente tocando handpan com a maior força, detonando. O que vai acontecer se você fizer isso? Você vai invariavelmente desafinar o seu instrumento mais rápido do que ele desafinaria ao longo dos meses e anos, né? E também não vai tirar um som. E não vai tirar o som. Que a gente gostaria, né? O que acontece? O handpan a gente chama é difícil
especificar isso, assim, mas ele tem uma dinâmica ali, né? Um nível de dinâmica onde você começa a tocar mais forte, passa de uma... Você deturpa o Passou som. de um patamar, ele começa a estalar, assim, ele começa a gritar, né? Acho que essa talvez seja a principal dificuldade dos iniciantes, achar que... E o oposto. Ah, é. O oposto também acontece, Tocar é você muito não tirar forte. som nenhum porque não tá acontecendo. Então, a pessoa toca fraquinho com medo de estragar, né? Com medo de um certo de receio, danificar, de bater a unha, e É. aí ela não vai tirar som nenhum, acha que o instrumento está estragado. Exato. Então, assim, um instrumento bem fabricado, ele obrigatoriamente deve aguentar um toque adequado e não desafinar por um bom tempo, né? Então, se você tocar ele dentro Da técnica. É difícil quantificar, assim, não, qual a força adequada, quanto de força, mas você assistindo o vídeo você vai perceber que, assim, não é nada exagerado, mas você também não precisa ficar assim, não posso encostar no instrumento. Não é o outro extremo. E hoje em dia tem bons tutoriais, Sim. curtos e eficazes, né? Para as pessoas entenderem como que é esse toque que a gente está falando, que às vezes pode parecer uma coisa um pouco subjetiva demais, mas ela não é subjetiva. Exato, ela não é subjetiva. Existe técnica, existe e assim, eu poderia ficar algumas horas aqui falando sobre isso, porque existem jeitos de se fazer isso, né? Mas a skin professor de música hoje não vai Hoje entrar. não, até porque não vai caber no vídeo, né? Então essa é uma questão. Outra questão, o handpan, inclusive o nome já diz handpan, hand é mão em inglês, ele não foi feito para ser tocado com baquetas. Existem vídeos maravilhosos de músicos aí profissionais fazendo isso, e é super legal, mas a pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo, ela está usando a baqueta certinha, e ela provavelmente tem um afinador perto, ou tem alguma parceria com um fabricante afinador, onde se alguma coisa acontecer, ela vai levar o instrumento para ser reafinado. E tem outra coisa, a gente está vendo um trecho, né, daquela Exato. canção que ele está tocando lá. Ele precisou ensaiar aquilo várias vezes. Exatamente, né? Então, assim, é diferente de você estar tocando o tempo todo, somente com as baquetas, né? E não sabendo onde você está batendo. Exato. Por isso que a gente, né, e como bater, com que força. Então, assim, baquetas é um grande não pro handpan, com uma certa ressalva, assim, se você quer produzir algo muito específico ali, naquele ponto, tudo bem. Mas, assim, de forma regular, evite usar baquetas no seu instrumento, tá? Handpan. Toca com a mão que vai dar tudo certo. Acho que é isso. E aí, tem uma outra coisa que é importante dizer, né? Que o handpan, como a gente disse no comecinho do vídeo, ele é um instrumento musical. E sendo um instrumento musical, ele pode ser abordado de uma maneira mais tradicional, vamos dizer assim, pensando em estudo. Né? Para quem, inclusive, tem assim, já essa vivência de ter aprendido outros instrumentos como professor, ou para quem sente que precisa mesmo desse apoio, porque né, tem gente que prefere as coisas estruturadas. E super funciona. Eu fui aluno de piano por muito tempo, eu dei aula de piano por muito tempo, e isso faz parte da educação musical. Né? Então, assim, se você acha que o handpan vai te trazer melhores resultados com orientação, super legal, porque hoje em dia você já encontra muitos cursos online, tem professores tanto presenciais quanto online no Brasil e fora do Brasil, plataformas de ensino, praticamente academias hoje em dia, com cursos com muita gente, enfim, das mais diversas abordagens, cursos que ensinam você a tocar uma música específica, cursos que te ajudam no ato de compor músicas, cursos de improvisação, enfim, dá para elencar muitos temas aqui, né? Não se preocupe se você precisar ou preferir ter um professor para te auxiliar. Não tem problema nenhum você não ser um autodidata ou você não ser uma pessoa. Isso acontece que muito. Existe o mito de que o handpan você senta para tocar ele, já acontece música. Baixa o talento em você que. E não é bem assim. É claro que ele tem essa certa facilidade, assim, essa abertura de você conseguir produzir som de uma maneira mais fácil, mas ele ainda é um instrumento musical e, né? É bem legal ter o apoio de um profissional, de um especialista sempre que possível. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado quem está começando a clarear um pouco qual que é o caminho para traçar com o handpan, seja ele individualmente, seja ele com auxílio de um professor, seja ele assistindo workshops em grupo, enfim, são muitas opções e a gente espera vocês nos próximos vídeos.